Queridos, na aula de hoje nós vamos falar sobre o governo presbiteriano, o governo de nossa igreja. Historicamente, existem três tipos de governos eclesiásticos. O governo episcopal, um manda, todos obedecem, é o sistema piramidal de governo. Por exemplo, nós encontramos a expressão do governo episcopal dentro do catolicismo romano. Temos o bispo de Roma, que é o Papa, e ele é a autoridade máxima da igreja. Abaixo deste tem os cardeais, que também exercem autoridade sobre determinadas igrejas. E assim, hierarquicamente, existe no topo de cada rede alguém que lidera, o bispo. Por isso que esse sistema é chamado de sistema episcopal de governo. Um manda, todos obedecem. Existe o governo congregacional, e nós encontramos, por exemplo, a expressão do governo congregacional na Igreja Batista, por exemplo, nossos irmãos. No sistema congregacional, todos mandam. Todos mandam. Um exemplo, quando vai se tratar de uma disciplina, a igreja ela é convocada, a assembleia é convocada, o pecado é exposto diante da assembleia, podemos assim dizer, e a assembleia, todos os membros julgam o caso. Por exemplo, numa reforma, como nós estamos passando, convoca a assembleia e a assembleia toda decide. A assembleia, então, ela determina os rumos da congregação da igreja. Então, no sistema congregacional, todos mandam. E o nosso sistema, ele é o sistema representativo. No sistema representativo de governo, a igreja ela elege os seus representantes. A igreja ela confere autoridade e poder aos seus representantes. Sobre o governo representativo nas igrejas presbiterianas, o governo ele é exercido pelos presbíteros. Então, no sistema representativo, o governo ele é exercido pelos presbíteros. Os presbíteros são a autoridade máxima da igreja, e a igreja ela é governada por um colegiado de presbíteros que foram eleitos pela própria assembleia. E os presbíteros, eles exercem o governo na igreja auxiliados pelos diáconos, Por que a nossa igreja se chama igreja presbiteriana? Justamente por causa da sua forma de governo, principalmente por causa da forma de governo, a nossa igreja ela é denominada presbiteriana, né? E um ponto importante que a gente destaca é que a assembleia ela elege os seus representantes. Os oficiais da igreja, tanto presbíteros quanto os diáconos, eles possuem um mandato de 5 anos, podendo estes serem reeleitos caso sejam aprovados o nome pelo conselho e caso também seja vontade da assembleia reconduzir os mesmos para os seus respectivos ofícios de presbíteros e diáconos. A classificação dos presbíteros. Na igreja presbiteriana existem 2 tipos de presbíteros, né? E antes de expor esses 2 tipos de presbíteros, a nossa fundamentação teológica acerca desse entendimento. Em Efésios 4:11, nós encontramos a seguinte referência bíblica. Ele mesmo, falando de Jesus, que é o Senhor da igreja, cabeça da igreja, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, lembrando a igreja que o ofício de apóstolo cessou. Nós não temos mais apóstolos. Por quê? Apóstolos eram aqueles que tinham acompanhado o ministério de Jesus e que foram testemunhas oculares do ministério, do ensino de Jesus e principalmente da sua ressurreição. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas, no sentido desse texto, também foi um ministério que cessou. Tanto o ofício de apóstolo quanto o ofício de profetas são ofícios revelacionais. O que isso significa? Deus escolheu, Deus separou homens no decorrer da história da redenção e habilitou esses homens, se manifestou a esses homens, se revelou a esses homens, trazendo a sua palavra. Na antiga aliança, nós tínhamos os profetas, Isaías,
Jeremias, Jonas, Oséias, foram homens que receberam da parte de Deus um ensino especial, uma revelação especial, e esses homens deixaram os seus livros escritos para a edificação do povo de Deus. Na Nova Aliança, nós temos os apóstolos Paulo, Pedro, João, foram homens inspirados por Deus, são homens santos no sentido de terem sido separados por Deus, não sem pecado, mas são homens santos separados por Deus, incumbidos da responsabilidade de deixarem os ensinos e transmitir esse ensino à igreja. Nós somos uma igreja apostólica. Por quê? Porque o ensino desta igreja repousa sobre a autoridade e o ensino dos apóstolos, Pedro, Paulo, João e os demais. Então, esses dois ofícios aqui mencionados, os ofícios de apóstolos e ofícios de profetas, cessaram. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, observem que há uma distinção, pastores e mestres. Todos os presbíteros, eles são pastores. Eu vou pedir uma gentileza, vou pedir aos presbíteros que aqui estão, como a gente tem bastante visita, que fiquem em pé, por favor. Todos os nossos presbíteros. Nós temos 3 presbíteros aqui. Esses irmãos, presbítero Heron, presbítero Anilberto, presbítero Adilson, pode sentar aqui, lidos, obrigado. São pastores comigo. Exercem a responsabilidade de cuidar do rebanho de Cristo Jesus. Todos os presbíteros são pastores. A principal atribuição do conselho da igreja é pastorear o rebanho de Cristo Jesus. Mas observe que tem pastores e mestres. Qual é a principal incumbência minha na igreja? O ensino. Sumiu? Obrigado, Antônio Humberto. Eu devo ter... Vamos ver se vai voltar agora. Ah, voltou. Eu vou tentar não mexer aqui. Então, a minha principal incumbência é o ensino. E essa classificação parte desse texto de Efésios 4:11. Um outro texto que fica ainda mais claro essa distinção é 1 Timóteo 5,17, que diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, e olha, essa expressão aqui, ela faz toda a diferença, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, o que a igreja deve esperar de mim? Que eu me canse, que eu me afadigue no quê? No ensino. Então, por isso que todo presbítero é pastor, mas nem todo presbítero é mestre. Em nossa igreja, nós entendemos que o mestre é aquele que recebe a especialização. E aonde ocorre a especialização? No seminário. Então, é importante também uma rápida palavra sobre seminário. O seminário não forma pastor. Está aqui, olha que eu estou tentando ficar quieto. O seminário ele não forma... Obrigado, Mateus. Olha aí, ó, diáconos, servos. Muito bem, Deus abençoe. O seminário ele vai apenas habilitar, aperfeiçoar o dom que a pessoa tem. Então, é importante que nós entendamos que essa distinção que há dentro da igreja, né, de presbíteros regentes, que são responsáveis pelo governo e pastoreio, e presbíteros docentes, os mestres, não é uma invenção própria da nossa denominação, mas nós encontramos fundamentação bíblica nessa distinção entre presbítero regente e presbítero docente. Atribuição dos presbíteros. Então, a nossa Constituição, ela diz o seguinte: o presbítero regente é o representante imediato do povo. Mas aqui eu faço uma ressalva. Quando a nossa Constituição diz representante imediato do povo, um pecado que eu tenho comumente visto em várias igrejas presbiterianas é presbíteros serem representantes de setores dentro da igreja. Isso é errado. Por exemplo, os jovens, chapa renovação já,
né? Aí elege um presbítero mais novo. Vamos eleger um representante. Então os jovens se unem, fazem uma campanha para escolher um presbítero que venha representar os interesses da juventude da igreja. Irmãos, esse tipo de pensamento não é cabível. É a influência mundana que acaba adentrando dentro da igreja. Os presbíteros são eleitos pelo povo, mas os presbíteros representam o interesse de quem? De Cristo. Quem é o Senhor da igreja? Cristo. Então, os presbíteros devem lutar pelo interesse de Cristo junto à igreja, e não de representar determinados grupos dentro da igreja. Então, eu faço aqui essa rápida observação, porque é importante que a igreja tenha maturidade e compreensão quanto a isso. Prossigamos. Por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, este que vos fala, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja como um todo, e não de grupos, não dos jovens, não dos idosos, não dos casais, não de adolescentes, não da UCP, das crianças, mas de todo o coletivo. Prosseguindo aqui. Bem como pelos de toda a comunidade, quando isso eleito ou designado. Seguindo as atribuições dos presbíteros, levar ao conhecimento as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, o que a igreja deve esperar dos seus presbíteros? Que eles admoestem, exortem. Se porventura não tiverem bom êxito nas tratativas, aí seguimos, podemos dizer, para a instância superior, que é o conselho, para o conselho tratar. Segundo, os presbíteros devem auxiliar o pastor, pastor docente, né, responsável pelo ensino, no trabalho das visitas. É muito importante que os presbíteros entendam que parte importante do seu ministério é o ministério de visitação, de supervisão do rebanho, de cuidar do rebanho. Os presbíteros precisam gostar da igreja, gostar do povo, de visitar o povo. Instruir os neófitos e consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude é atribuição também dos presbíteros da igreja. Orar com os crentes e por eles. Presbíteros, eles devem ser homens de oração, e nós vamos ver um pouco isso mais à frente. Em uma necessidade, em uma aflição, quem a igreja deve procurar? Os presbíteros. A igreja deve ver os seus presbíteros como homens de intercessão, homens de oração. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Distribuir os elementos da ceia do Senhor. Tem algo que eu gosto muito aqui da nossa igreja, que tem sido assim, o zelo que os presbíteros têm tido para com a participação da igreja na ceia do Senhor. Então, para quem não sabe, vou tornar público aqui algo do conselho. No domingo à noite, ou na segunda-feira de manhã, mais tardar, nosso grupo de WhatsApp já temos uma relação dos que não vieram participar da ceia. Então, nós temos hoje uma forma de supervisionar, podemos dizer assim, o rebanho, cuidar para que ninguém se torne faltoso na ceia do Senhor. Então, já tem, no domingo pela manhã, começa a conversa. Eu não vi fulano, coloca no grupo. Eu não vi fulano também. E a gente vai vendo quem faltou para que nós possamos, então, visitar e acompanhar espiritualmente o rebanho. Nós entendemos que a ceia do Senhor foi um instrumento que Deus deixou para a igreja, principalmente aos presbíteros, para o acompanhamento espiritual do rebanho. Então, o que é normal? Que todo membro em comunhão participe o quê? Da ceia. Se porventura ele se ausenta da ceia, não é o normal. E é interessante isso. Via de regra, quando a gente pergunta, olha, no domingo o irmão ou a irmã não participou da ceia, a gente sentiu a sua falta. Aí, pois é, pastor, estou com um problema. Parece que é a porta que se abre, em muitos casos, para que haja o pastoreio, para que haja o cuidado. É Deus, na sua infinita sabedoria, estabelecendo meios para que a igreja ela possa ser bem cuidada e pastoreada. É função dos presbíteros tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Essa ordenação ela ocorre por meio da imposição de mãos,
Então, quando alguém é ordenado, essa pessoa se coloca de joelho, tanto ao presbiterato quanto ao diaconato, e os presbíteros, então, ordenam por meio da imposição de mãos, e representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Sábado agora, tanto eu quanto o presbítero Adilson, nós vamos estar em Ji-Paraná, representando o nosso presbitério na reunião do sínodo. Então, fomos eleitos, na última reunião ordinária, para este fim. A representação da igreja funciona da seguinte forma. Anualmente, temos um órgão chamado presbitério. E desse órgão nós prestamos conta da vida da igreja. Então, as nossas atas do conselho são lidas, o nosso relatório financeiro é enviado, o nosso relatório de estatística é enviado. O que mais, Adilson? O relatório dos pastores são enviados, e o presbitério, então, que é formado de todos os pastores e um presbítero representando cada igreja, examina toda a dinâmica da igreja. Se porventura houver algo em desordem, é nessa reunião anual, que são feitos redirecionamentos da vida da igreja. Então, uma das características do sistema presbiteriano, deixa eu mexer devagar aqui, que a perna já estava até adormecendo, é justamente a prestação de contas e a supervisão. Né? Então, no sábado, os presbitérios prestarão contas ao sínodo, e de 4 em 4 anos, os sínodos prestam contas ao órgão maior da nossa igreja, que é o Supremo Concílio. Atribuição dos diáconos. Então, qual é o ministério dos diáconos? Eu vou pedir aos diáconos aqui presentes, por favor, que se coloquem em pé, para aqueles que não são membros possam conhecer, por gentileza. Temos o Mateus, que é o presidente da nossa junta diaconal, o Robério, que está ali, diácono Romildo, e lá no fundo, servindo, trabalhando, nosso irmão Heraldo e nosso irmão Renê. Obrigado, queridos. Deus abençoe, para que os novos possam conhecer. Então, esses irmãos possuem as seguintes atribuições. O diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sobre a supervisão deste, sobre a supervisão de quem? Do conselho, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Então, por exemplo, não estranhem se a junta diaconal de nossa igreja julgar conveniente levantar uma campanha de auxílio a um enfermo, alguém que vai fazer uma cirurgia, um tratamento de saúde, ou até mesmo uma reforma na casa de um irmão, enfim. Os diáconos, eles têm essa prerrogativa, eles têm essa atribuição. O cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Então, há uma hierarquia na escala de visita dos diáconos. A quem os diáconos devem visitar em primeiro lugar? Os pobres, os doentes e os necessitados. Então, eu gosto muito de pensar nessa questão, que Deus, quando Ele instituiu o ministério da diaconia, qual era o propósito do ministério da diaconia para a vida da igreja? Não permitir que haja entre nós qualquer pessoa necessitada. Se há algum lugar onde não pode haver pessoas necessitadas, é dentro da igreja. Domingo à noite foi um domingo de festa, né? Apesar da gente aqui estar se adaptando a essa estrutura aqui, enfim, né? Mas a gente recebeu a nossa irmã Aparecida e a igreja, ela também se comprometeu. Qual foi o nosso compromisso com a irmã Aparecida? De orar por ela, de cuidar dela, de dar carona para ela, a gente até brincou, né, com essa questão. Então, assim, quando a gente recebe alguém à comunhão da igreja, aos de casa, nós nos comprometemos a cuidar dessas pessoas. E quem está na linha de frente desse cuidado? Os diáconos. Eles que estão na linha de frente de cuidar dos necessitados de nossa igreja. A manutenção da ordem e a reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Irmãos, uma palavra muito importante aqui. É de suma importância que a igreja acolha com muito respeito, as orientações e a palavra da diaconia. Então, quando os nossos diáconos dissessem, olha, irmão, não coloca o carro ali, olha, irmão, sobe por aqui, irmão, vai por aqui, não faz isso, a igreja, ela deve respeitar
os nossos diáconos. E acolher a palavra dos diáconos com toda submissão e humildade. Por quê? Porque eles foram eleitos para qual fim? Este fim. Manter a boa ordem da casa, manter a estrutura da igreja funcionando perfeitamente. Então, é importante que a igreja entenda que os diáconos são dignos de todo respeito, consideração por parte da igreja, pois eles zelam pelo cuidado da casa do Senhor. E exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências, né? Os irmãos já observaram que em nossa igreja aqui, os diáconos eles têm a atribuição de ministrarem a palavra e de recolher os dízimos e ofertas. Pastor na igreja não pega em dinheiro. Aqui em nossa igreja, pastor não pega em dinheiro. Todo o sistema de arrecadação passa por quem? Pelos diáconos da igreja. São eles que ministram no culto. Terminou o culto, aí, algumas vezes os nossos irmãos diáconos estão ali no gasofilácio, eles fazem o recolhimento, os dízimos, ofertas, fazem o lançamento. Todas essas atribuições, são prerrogativas exclusivas da diaconia de nossa igreja. Ok? As atribuições da Assembleia da igreja. Então, nós vimos as atribuições dos presbíteros e agora vamos ver a responsabilidade do coletivo, da comunidade. Então, é a Assembleia que elege os pastores e oficiais da igreja. Eu tenho um mandato aqui até 2026, se eu não me engano, como pastor. Se for da vontade da igreja, conveniente para o conselho e de meu interesse, a gente pode futuramente renovar o pastoreio desta igreja. Mas quem elege o pastor? A Assembleia. Eu não tenho cargo vitalício. E nem passo o meu cargo para o meu filho, como muitas igrejas hoje fazem. Não. A minha permanência como pastor da igreja depende da aceitação da Assembleia, como também os demais presbíteros. Pedir a exoneração deles ou opinar a respeito deles quando solicitada pelo conselho. Quem convoca a Assembleia? O conselho da igreja. Então, o conselho ele pode solicitar que a igreja, a Assembleia, se posicione a respeito de algum assunto. Quem define a pauta? É o conselho. Aprovar os estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica. Nós estamos aí já na iminência de convocarmos uma Assembleia justamente para nós atualizarmos o nosso estatuto. Então, há necessidade de fazermos uma revisão do nosso estatuto e isso passará, se Deus assim permitir, pela Assembleia. Só a Assembleia tem a autoridade, a autonomia de mudar e aprovar o estatuto da igreja local. Ouvir para informação os relatórios do movimento da igreja no ano anterior, tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso. Então, uma palavra aqui aos que estão se achegando à casa. Anualmente, existe a Assembleia Ordinária da Igreja. O que é essa Assembleia Ordinária? É a Assembleia de Prestação de Contas. Então, o que se presta contas na Assembleia Ordinária? Das atividades pastorais, do relatório de estatística da igreja, nós vamos saber quantos membros somos, quantos saíram, quanto entraram, e também todo o relatório financeiro da igreja. Então, mais uma vez, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que preza pela sua lisura, pela sua transparência. Cada centavo que passa pelo caixa da igreja é prestado contas à igreja e à Assembleia. Mas é importante a gente destacar aqui, eu até coloquei em amarelo em destaque, ouvir para informação. Por que isso? Algumas pessoas pensam que na Assembleia elas podem opinar quanto à questão do que se vai fazer, o direcionamento. Isso não pode acontecer. O nosso sistema de governo ele é representativo. A liderança da igreja, o governo da igreja, ele é exercido por quem? Pelos presbíteros. Então, por exemplo, nós estamos fazendo a reforma aqui da igreja.
existe o conselho, uma comissão votada do conselho, que é responsável por tocarmos essa reforma, né? Aí, por exemplo, imagina a gente colocando um assunto na Assembleia, vamos pintar a igreja. Ah, eu quero verde. Ah, eu gosto de laranja. Eu gosto de amarelo. Não dá para agradar a todos. Não dá. Então, por isso que existe, então, o conselho da igreja, que estes vão tomar decisão conduzindo a obra do Senhor, como eles bem entender, porque a Assembleia conferiu a estes a autoridade, designou eles para este fim, ok? Pronunciar sobre questões orçamentárias e administrativas quando isso for solicitado pelo Conselho. Então, volto a destacar sempre, quem convoca a Assembleia e define a pauta é o Conselho da Igreja. Adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de suas propriedades, aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho, e este julgar conveniente também do respectivo presbitério. Como é isso funciona? O Conselho decidiu, mas há uma certa insegurança por parte dos presbíteros da igreja. Vamos, então, remeter a matéria ao presbitério. E o presbitério dá um parecer, dá uma orientação. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que aconteceu recentemente. E aí os presbíteros me ajudem a trazer à memória aqui o fato. Nós estávamos discutindo em conselho sobre a questão de a eleição de oficiais apenas para as congregações. Estão lembrados, irmãos? Né? Então, e aí, vamos poder fazer uma assembleia para eleger oficiais só para a congregação Nova Canaã? E agora? A gente ficou inseguro. E o que a gente fez? Remeteu o assunto para o presbitério, que é o órgão superior ao conselho, à igreja. E o presbitério, então, nos deu um parecer favorável, ou seja, o conselho doravante. Se quiser, ele pode, por exemplo, fazer eleição apenas para presbíteros e diáconos da Nova Canaã, ou da nossa futura terceira igreja. Hoje nós podemos fazer isso porque temos o aval, a chancela, do órgão superior à igreja, que é o presbitério. Conferir dignidade ao pastor emérito, presbítero emérito e diácono emérito, parágrafo 2º, para tratar dos assuntos que se referem à linha C, D e F, o parágrafo anterior à Assembleia deverá constituir-se de membros civilmente capazes. Então, todo pastor, presbítero, diácono, que serviu à igreja por mais de 25 anos consecutivos, pode receber o título de emerência. Não que ele seja obrigado a deixar o cargo, de forma nenhuma, mas é um título de honra. É um reconhecimento pelo seu trabalho, é o título de emerência. E quem tem poderes para isso? Apenas a Assembleia da Igreja. Né? Os concílios da Igreja Presbiteriana. Os concílios da Igreja Presbiteriana, em ordem ascendente, são o conselho, que exerce o governo e jurisdição sobre a igreja local, que é constituída apenas de presbíteros. 2, o presbitério, que exerce jurisdição sobre os ministros e conselhos de determinada região. Então, o órgão que acompanha o meu ministério como pastor é o presbitério. Então, eu presto anualmente, como o Adilson lembrou, relatório das minhas atividades. Se, porventura, eu estou ensinando algo que venha ferir os princípios da palavra de Deus, eu responderei diretamente ao presbitério. Prestarei contas ao presbitério. O sínodo, que exerce jurisdição sobre 3 ou mais presbitérios, e o Supremo Concílio de nossa igreja, que é o órgão maior de nossa igreja, da nossa denominação, que exerce autoridade sobre todos os concílios. Então, em matérias de doutrina, e principalmente sobre a vida da igreja, as principais decisões, elas são definidas pelo Supremo Concílio de nossa igreja. Muito bem.